Oi, Hernando, é você, meu amigo. Quanto tempo, Thales Barbalho, Marta e Yara, sejam todos bem-vindos. Que coisa boa, Hernando. Aí da Paraíba, que beleza. Lana, Marlene, Vera, todo mundo chegando. Hoje o nosso estudo vai ser sobre ação do desenvolvimento mediúnico. Eu acho que vai ser um tema que vocês vão gostar, tá certo? Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Então vamos fazer a nossa prece, elevando os pensamentos ao Mestre, dizendo a Ele da nossa alegria em estar podendo, como perguntava Chico, quando Emmanuel dizia para ele, um dia a doutrina espírita vai estar multimídia. E ele dizia, que palavra é essa? Ninguém sabia. E hoje é uma realidade. Nós estamos fazendo as reuniões via internet, via Instagram. É uma bênção. Então que Jesus nos abençoe, que a espiritualidade amiga da nossa casa, que está sempre conosco, nos abençoe a cada um de nós, que a gente possa sintonizar com Cristo e com os mentores, para que tenhamos assistência em nossos momentos de fragilidades, que os nossos momentos de fragilidade são todos humanos, naturais. Então que Ele nos abençoe, que Maria Santíssima nos abençoe, e que os nossos benfeitores queridos nos cubram de bênção. Sejam todos bem-vindos, Ana Maria. Muito bom. Paz e luz para todos vocês também. Então, veja, a primeira questão que a gente vai trazer para vocês é o significado prático da faculdade mediúnica. Então, o que é que diz os espíritos nobres? Eles se referem com respeito a faculdade mediúnica de uma forma peculiar e muito especial. Então, eles trazem que a origem aflora nos recônditos da nossa consciência, da consciência humana. Então, veja, tudo isso é transitando pelo perispírito e se aloja no organismo físico, na feição de uma predisposição orgânica natural. O que é que eles querem dizer e com isso, Viana de Carvalho? Que nós estamos no corpo físico e nós estamos tendo uma aproximação perispiritual, seja com o espírito orientado, seja com o espírito necessitado. Então, aflora na consciência de cada um de nós. Daí porque necessário se faz a educação mediúnica. Para quê? Para que a gente distinga o que é meu e o que é do espírito. Quantas pessoas chegam no nível de adoecimento por conta de uma mediunidade em desequilíbrio? A gente vai ver já isso. Segura aí. Então, veja, quando ela eclode, ela vai se deslocando para a periferia das forças magnéticas, que são de origem divina. Então, veja, a gente não pode esquecer, desvalorizar a nossa responsabilidade. É isso que os espíritos dizem. Olha que interessante. Então, veja, ela eclode na nossa consciência, essa eclosão se dá deslocando para a periferia das forças magnéticas, então aí entra o corpo físico, a força magnética de cada um de nós, por isso que a gente sente mal-estar, ou então sente prazer, sente emoção, e aí vai variando. Muito bem. O que é que a gente precisa entender quando em sua ostensividade se verifica de uma forma geral em todas as criaturas humanas
eclosão da mediunidade. Então, diante dessa presciência, torna-se necessário um estudo profundo dos detalhes que caracterizam essa eclosão da mediunidade para uma preparação prévia para o exercício ideal dessa mediunidade, ok? Então veja, Emmanuel, numa obra chamada O Consolador, na questão 410, ele faz uma comparação muito interessante que merece uma reflexão por parte de nós. E muito bela, né? Ele diz que compara com a cachoeira. Olha que coisa bacana. Como é que se dá esse fenômeno da natureza? Porque ele diz que esse fenômeno da natureza guarda imenso potencial energético. A cachoeira caindo, ela é um fenômeno de imenso potencial energético. A gente sabe que a água tem muito potencial energético. Agora imagine a cachoeira com aquela força, como ela, segundo eles, Emmanuel, no Consolador, diz que é um fenômeno que guarda imenso fenômeno energético. Muito bem. Para que se faça alicerce de benefício, é preciso que a engenharia especializada discipline a sua força, ou seja, a engenharia espiritual, ela disciplina aquela força energética da cachoeira. Até aí entendemos, não foi? Vamos para frente. Aí o que é que Emmanuel diz mais? Do mesmo modo, semelhante à cachoeira, a faculdade mediúnica precisa que a doutrina espírita lhe clareie as manifestações e lhe governe os impulsos para que seja convertida em manancial de auxílio perene. Olha que coisa bacana. Vamos comparar agora. A cachoeira precisa da engenharia espiritual para potencializar toda aquela carga energética da natureza. Compreendido? Semelhante a isso, comparando, fazendo analogia, a faculdade mediúnica também precisa da doutrina espírita, porque a doutrina espírita vai disciplinar, vai educar os impulsos para que seja governado por cada um de nós médium. Tá claro? Ficou claro? Cadê os coraçõezinhos? Que ninguém tá me mandando coraçãozinho, ninguém tá me mandando ok. Eu tenho que saber se vocês estão ligados, né? Até aí compreendemos, né? Beleza. Aí ele continua, tô adorando os coraçõezinhos, obrigada. Tem gente aí, que coisa boa. Josildo, bota os coraçõezinhos e chame o povo. Delma Brito, chame o povo e bota os coraçõezinhos. Que bom. Então ficou claro, para quem entrou agora, eu vou fazer essa comparação que Emmanuel brilhantemente traz para a gente, Pamela, Eli, Rafaela. Eu vou fazer a comparação que eu fiz agora no início, para que vocês entendam o que é que Viana de Carvalho esclarece e o que é que Emmanuel traz para a gente na questão 410 da obra O Consolador. Ele diz o seguinte, que a engenharia espiritual, imagine uma cachoeira, eles programam aquela cachoeira de uma forma que todo o potencial energético seja controlado para que não haja acidentes geográficos, vamos dizer assim, Yara. Então veja, controlar a cachoeira, que é uma atividade da natureza,
é controlada seu potencial energético pela engenharia espiritual. Aí o que é que ele diz? Ele diz que nós, o médium, vai ter agora a sua faculdade mediúnica pela engenharia, que é o estudo da doutrina espírita, para clarear as manifestações e lhe ajudar a governar os impulsos. Então veja, perceberam a analogia que ele faz com a cachoeira? A cachoeira precisa da engenharia espiritual que a governa para controlar os impulsos energéticos. Os nossos impulsos energéticos mediúnicos, do contato com a espiritualidade orientadora ou necessitada, é governada, é disciplinada, é orientada pela doutrina espírita. Olha que maravilha, que comparação brilhante, tá certo? Então veja, compreendendo isso, vamos entender agora o que Viana de Carvalho traz para nós sobre o despertar da mediunidade do indivíduo. Ora, a gente sabe que a mediunidade é uma faculdade natural. Isso ninguém tem dúvidas, certo? E que desabrocha na época apropriada. Ela é definida e planejada no processo reencarnatório do indivíduo. A gente também sabe disso. Quem estuda o ESD, quem estuda a mediúnica, sabe disso. A gente estuda isso no nosso lar. Então, veja, quando essa mediunidade vem precedida de caráter provacional, vamos lá, o sensitivo pode apresentar distúrbios emocionais. Então, veja, esses distúrbios emocionais, é bom que a gente deixe isso bem claro, ele não tem nada a ver com processos psicológicos de adoecimento, mas eles são distúrbios emocionais. Por quê? Lembra com a comparação que a gente fez de Emmanuel? O médium, ele precisa da doutrina para ser educado, para ser disciplinado, para ser orientado. Do jeito que a engenharia controla e educa os potenciais energéticos da cachoeira. Olha que comparação legal. Então, veja, quando o médium é desprovido desse conhecimento espírita, de recursos morais, aí começa a ter as provas, os distúrbios emocionais por conta disso. E para neutralizar as irradiações mentais dos seres desencarnados, precisa que a doutrina espírita socorra a todos nós. Por quê? Porque é no livro dos espíritos, é no livro dos médiuns, que a gente vai buscar o esclarecimento para entender como se dá a relação com os desafetos de entidades perturbadoras e malévolas e também os distúrbios nervosos que pode ser provocado pelas entidades e pode ser, como ele diz, pelo funcionamento do seu organismo. Então a gente tem que discernir o que é meu e o que é do espírito, que é um necessitado e que está passando a perturbação dele para o meu campo vibratório. Ou se eu tenho distúrbio psicossomático de alguma ordem, aí a gente tem que separar. Por exemplo, deixa eu dar uns exemplos. Eu já atendi vários casos de pessoas com esquizofrenia, com epilepsia, médiuns altamente sensitivos. E aí, como é que fica? Você separar quintal terapêutico, olha que nome bonito. Você separar os distúrbios psicossomáticos
dos distúrbios espirituais. Por quê? Porque uma pessoa, uma criatura que está no nível de epilepsia, porque ele tem os desmaios, e ele perde a consciência, para que ele distinga uma coisa da outra, demanda tempo. E haja muita paciência. Eu já tive um caso desse, que durante muitos anos eu atendi, orientava. Ele, na hora que estava bem, tinha consciência, mas na hora que ele tinha, porque geralmente dá o ataque, não é? Porque o que é a epilepsia? Segundo estudos, é uma fissura no cérebro, que dá uma dor terrível. Vocês sabem que as pessoas se urinam, né? Defecam e passam muito mal. Então, veja, nessa hora, os irmãos necessitados se aproveitam. Aqueles que têm comprometimento com eles se aproveitam para provocar mais mal-estar. Então, veja, mas nada impede que os amigos espirituais, os mentores deles, socorram e ajudem. Esse rapaz, ele deu uma melhorada muito grande, porque ele frequentava a casa espírita constantemente. Depois ele não desapareceu, foi internado numa época, e aí eu perdi contato. Mas veja, é bem interessante. Eu também tenho um caso de um esquizofrênico que está muito bem, obrigado. Ele faz o estudo, ele toma o passe e ele faz o diálogo fraterno permanentemente. Então, assim, quando alguma coisa está perturbando muito ele, aí ele vem para o diálogo. Aí a gente acalma, orienta, mostra como ele tem que resolver aquilo, aí ele fica bem. Ele precisa dessa segurança, desse apoio. Então, olha, esse caso, eu diria que ele já tem uns 2 anos que ele está muito bem mesmo. Então, assim, a doutrina espírita ajuda muito, muito. Todos os casos. Então, veja, aí continuando, Viana de Carvalho, ele diz numa obra chamada Médios e Mediunidades, no capítulo 5, que é Consciência Mediúnica, que todos os fenômenos mediúnicos podem ocorrer em qualquer nível de consciência. Olha que bacana. Seja no exercício saudável da mediunidade e seja também durante o sono, seja na mediunidade pela obsessão. Então, veja, os fenômenos mediúnicos se dão em qualquer nível físico. Pronto. Atendo de vez em quando pessoas que dizem assim: olhe, minha amiga, eu dormindo, um espírito me perturbando e eu agoniado e ele me fazendo sofrer e tudo mais. E eu acordei suado, sufocado, passando mal. Aí disse: olhe, quando isso acontecer, entre em prece. Mesmo no sono, você entra em prece. Gente, aí passou, voltou e disse: amiga, como eu estou orando antes de dormir, durante o sono, quando eles me pegam, a expressão é essa que eles dizem, né? Eu mesmo dormindo, entro em prece e melhora mesmo. Então, o hábito da prece, olha quanta dica a gente está dando para vocês. O hábito da prece, o tempo todo, você vai sozinho no carro, vai no ônibus, vai andando a pé, ore, que é a melhor companhia. E quando for dormir, por favor, quem não faz isso, lembre do que eu estou dizendo. Ore antes de dormir. Por quê? Porque você, quando ora, as companhias maravilhosas dos seus amigos espirituais, os benfeitores, vão lhe acompanhar ao sono. Se você não ora, qualquer um vai lhe acompanhar. Aí vem um necessitado que lhe dá esse mal-estar, que lhe dá essa agonia, que lhe dá todo tipo de mal-estar. Então, veja. O que é que ele diz? Que a importância da prece é fundamental, porque a gente pode ter em todos os níveis de consciência.
no transe mediúnico, no processo obsessivo, no nível consciente e no sono. Não esqueçam desse detalhe. Aí, no Livro dos Espíritos, Kardec brilhantemente pergunta: como podem os espíritos, em sua origem, quando ainda não têm consciência de si mesmo, gozar da liberdade de escolha entre o bem e o mal? Aí ele continua: há neles algum princípio, com qualquer tendência, que os encaminhe para uma senda de preferência a outra? Aí vamos para a resposta dos espíritos. É maravilhoso, porque eles não deixam nada sem resposta. Aí vamos lá. O livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire a consciência de si mesmo. Então veja, como é a pergunta? Estão lembrados? Podem os espíritos em sua origem, quando não têm consciência de si mesmo, a liberdade da escolha do bem e do mal? Sim. Todos nós, à medida que o espírito adquire consciência de si mesmo. Então, a gente adquire consciência desde que nós fomos criados, puros e ignorantes. Através do conhecimento, a gente vai ganhando consciência. Vamos fazer uma analogia. A criança começa a aprender a falar. Com o tempo, ela vai... Carlos José, que coisa boa você aí. Como é que está, Laura? E Rejane? Aí, veja. O espírito, a criança, aprende a falar. É um espírito ainda. A gente sabe que aos 7 anos é que ele realmente adquire a consciência do espírito que ali está. Muito bem. Aí, veja. A criança, ela começa a aprender a falar. Ela vai para a escola, ela cursa o ensino fundamental, depois ela vai cursando até chegar à faculdade, quem quer fazer pós-graduação, mestrado, doutorado, enfim, o conhecimento é infinito. Então, cada vez que esse espírito vai tomando consciência de si, ele vai tendo o discernimento para fazer as suas escolhas. Escolher o bem ou escolher o mal. É isso que Viana de Carvalho traz para a gente. Ok? E que Kardec, na questão 122, coloca no Livro dos Espíritos. Então, veja. Aí, ora, se esse espírito tem liberdade, desde que ele escolha determinada por uma causa independente da vontade, ora, essa causa está em cada um de nós. Não, ela não está dentro de nós, ela está fora. São as influências que cedem à virtude de sua livre vontade. Então vamos lá, vamos entender isso. Imagine que eu tenho livre escolha de pensar o bem, de agir o bem, e de pensar o mal, e de agir no mal. Tudo bem? Do jeito que eu e vocês que estão aqui comigo, encarnados, têm essa escolha, os desencarnados também. Nós não temos encarnados ignorantes, atrasados, empedernidos no mal, que mata, que faz todo tipo de violência sem ter uma consciência de que aquilo é errado. A mesma coisa os desencarnados. Aí a pergunta que não quer calar, que eu quero fazer a cada um de vocês é: ora, se eu sintonizo com o espírito revoltado, atrasado, ignorante, maldoso, que me induz a fazer coisas erradas, eu vou fazer se eu estiver na sintonia dele, da maldade, de pensamentos negativos. Se eu não estiver, esse espírito que está me insuflando coisas ruins, quando ele percebe que eu oro, que eu penso coisas boas,
e que esses pensamentos que estão entrando na minha mente não são meus, e eu entro em oração por esse espírito, se eles tiverem uma vontade de melhorar, eles vão ouvir e vão ser encaminhados pela espiritualidade amiga que está perto de nós. Se eles não querem, são revoltados, eles não vão escutar a gente e vão embora. Mas não vão deixar de tentar fazer a maldade. Cabe a quem de escolher o bem ou o mal, nós encarnados, que conhecemos a doutrina espírita e que precisamos sintonizar, continuar sintonizando com o bem. Então, veja. Então, o que é que contém na grande figura emblemática da queda do homem e do pecado original? Veja, eu atendo muita gente, nesse momento de isolamento, eu estou atendendo muita gente por videoconferência. Ontem atendi 3 pessoas à tarde. Então, vocês vejam como a demanda está grande. Quem quiser trabalhar e quiser atender, pode falar comigo, viu? Então, veja, o que é que a gente entende com isso? Que essa queda do homem se dá pelo seu instinto ainda no negativo, ainda no mal. Porque quem pensa bem, quem escolhe o bem, quem está em sintonia com o Criador, quem cria uma sintonia com o amigo espiritual, não importa quem é ele, se tem nome, dê o nome que você quiser. Mas sinta, se permita essa vibração dele, essa sintonia, para você criar essa sintonia e você ter uma assistência 24 horas. Isso é que é bacana. Quando a gente envereda em ouvir esses espíritos orientados e a gente ainda tem na nossa consciência não desperta, como diz Joana de Ângeles, pensamentos negativos, é aí que se dá a queda do homem, como conta a história lá atrás do famoso pecado original. Ficou claro tudo isso? Qualquer coisa, pergunte aí se não ficou. Então, veja, na pergunta 122A do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta de novo: de onde vêm as influências que sobre ele se exercem? Aí vem dos Espíritos uma resposta esclarecedora. Olha que bacana. Dos espíritos imperfeitos que procuram apoderar-se dele, o médium, tá? Dele, o médium, e dominá-lo. E que eles se rejubilam porque para eles é prazeroso fazer o médium sucumbir, cair, derrapar, chame do que quiser. Então, veja, isso simbolizou a figura de Satanás. Por que que a gente diz? É o Satanás que está aqui perto de mim. Um espírito ruim. Não chame de Satanás. É alguém que está mais atrasado do que a gente. Mas esses espíritos imperfeitos só se apoderam da gente que nós, senhores absolutos da nossa consciência, permitimos. Então, veja, por que que a gente também não permite a influência positiva dos benfeitores espirituais, que vêm nos ajudar a equilibrar a nossa mediunidade, o nosso pensar, sentir e agir, desencadeando uma relação de equilíbrio para que os espíritos inferiores, nessa hora, sejam eles socorridos e não desamparados. Estão compreendendo? Beleza até aí? Ainda temos 15 minutinhos. Aí veja. Então, gente, a influência dos espíritos, dos benfeitores espirituais, vai nos ajudar a manter o equilíbrio para evitar
as influências dos espíritos necessitados, dos espíritos que ainda têm um nível de inferioridade e que precisam da ajuda, da proteção de nós, médiuns, porque a mediunidade é, antes de tudo, para ajudarmos o próximo, mais próximo. Então a gente ajuda o ser humano que está sendo perturbado, atraindo essas entidades e socorrendo, esclarecendo pelo choque anímico que é a incorporação, que é pela mediunidade. Então veja, quando a gente alcança a consciência de nós, a consciência do si, ou a transcendência do eu, olha que bacana, edificamos uma base de lançamento para grandes voos em relação, em direção ao infinito. O que Viana de Carvalho quer dizer com isso? Que agora, com a consciência expandida, veja, quando a gente se disciplina na doutrina espírita, estudando, educando, compreendendo, disciplinando a nossa mediunidade, tendo discernimento do que sou eu, que estou pensando, e a influência de espíritos orientadores ou não. Me dê licença. Então veja, expande a consciência do si em direção ao cosmo. E aí, isso nos permite não nos perder a individualidade conquistada. Então, veja, quando eu estudo, me disciplino, educo, lembra que eu comparei há pouco a criança que nasce sem saber falar, aprende a falar, começa na escola aprendendo as primeiras orientações, até chegar a uma faculdade, até chegar a uma pós, um mestrado, um doutorado, porque o conhecimento é infinito. Nessa consciência infinita, a mesma coisa se dá, agora fazendo analogia, o médium ignorante, que todo médium, todos nós somos. Por quê? Porque a gente não sabe como lidar com a mediunidade. Então a gente precisa educar para saber o que é meu, se eu tenho uma saúde saudável, o que vem do meu pensamento. Se eu não tenho, eu tenho transtornos emocionais leves. Quando a gente fala transtornos, é ansiedade, é um desequilíbrio emocional, coisas leves. Não estou falando de doenças, como eu falei há pouco, da epilepsia, da esquizofrenia, de doenças que confundem a mediunidade com as características da doença. Então, veja, muito bem. Essa consciência expandida vai permitir agora, educada, disciplinada, orientada, como Chico saía com Emmanuel. Lembra que quando quem não leu ainda a obra A Caminho da Luz, leia. Essa obra, Chico dizia que ele sentado na mesinha dele, a sua consciência se expandia ao cosmo e Emmanuel levava ele, em nível de consciência, a percorrer todo o cosmo. Vocês lendo essa obra, olhe, é um compêndio de doutorado e de pós-doutorado, de tão bela que ela é. Porque vocês vão dizer, como é que Chico, semi-analfabeto, como é que ele conseguiu descrever tudo isso? Olha que beleza. Da mesma forma
que Dona Ivone A. Pereira, naquela obra Vale dos Suicidas, ela também, de consciência expandida, em desdobramento, ela descia as esferas de sofrimento, de muita dor, onde todos os espíritos que, quando estiveram no corpo, voltaram ao mundo espiritual pelo suicídio, estavam nesse vale chamado dos suicidas, em sofrimento, porque, segundo dizem alguns espíritos, no estudo, eu acho que é dessa obra, que quando você veio para ficar na Terra 80 anos, aí você se suicida com 40, com 50, você fica 30 anos ou 40 em sofrimento para resgatar e nunca mais atentar contra a vida, que a vida não é sua, você está na vida. Mas foi o Pai que lhe deu 80 anos de experiência na Terra ou em outro planeta. Então, quando você atenta contra a sua vida, você se compromete muito e o sofrimento é muito grande. E Dona Ivone, ela dizia, ela descrevia o sofrimento deles, que médium, com tanta fidelidade. E ela dizia que ela sofria muito quando ela descia a esses vales em desdobramento para ouvir cada um deles. Ela traduz o que eles diziam nas obras. Imagina. Eu que nunca tive uma experiência dessa, mas já tive outras, onde eu acompanhava médiuns que desciam a regiões muito tenebrosas e eu não via, mas eu sentia, e a espiritualidade colocava na minha mente o sofrimento deles. Eu ficava extremamente emocionada e eu sofria junto com esses espíritos. Imagine o trabalho de Dona Ivone, imagine esse trabalho grandioso de Chico e que Divaldo também traduz com muita propriedade, e muitos outros médiuns de consciência expandida e educados mediunicamente pela doutrina espírita. Então é muito bom que a gente coloque isso para que a gente entenda que o médium que sofre é porque não educa a mediunidade através do estudo e através da prática. Foi para casa espírita, se educou e trabalhou, não tem sofrimento. Pode ter certeza disso. Porque eu já orientei inúmeros médiuns com mediunidade ostensiva e que eles, com pouco tempo, pararam de sofrer quando começaram a tomar consciência de si. Beleza. Vamos falar agora da consciência do sono. O que é que ele diz? Que essa mediunidade, ela sempre aparece pela obsessão. E muito embora esse médium não pare de ter inspiração dos amigos espirituais, mas como ele ignora as orientações dos amigos, acaba tendo sofrimentos, como eu falei há pouco, durante o sono. Agora, na consciência desperta, que é o sono, é quando a gente desperta, a mediunidade é preponderantemente de provas. Libertando-se da obsessão, passa a ser facultativo. Ou seja, na hora, o que é que ele está querendo dizer? Que durante o sono, todo o sofrimento que você tem é uma mediunidade de prova. Quando você desperta a consciência e tem consciência de tudo isso, passa a ser uma mediunidade onde você vai fazer por amor à causa, por amor aos irmãos e por amor a Jesus, porque você pediu para vir com a mediunidade para fazer caridade. Gente, aqui para nós,
É uma bênção. Olhe, é uma bênção a gente poder ajudar. É tanto sofrimento no mundo que a gente vive. Eu tenho atendido no diálogo fraterno 3, 4 pessoas por dia. E eu tenho ficado impressionada quanto sofrimento. Nós colocamos no Instagram um post que quem quiser prece pode colocar lá o nome e endereço que a gente está colocando nos grupos. Então veja, é muito sofrimento que vocês não imaginam de encarnados. Mas imagine os desencarnados que não têm consciência. É em número, milhões de vezes maior. Então veja, o papel da doutrina espírita é ajudar o despertar da consciência. É esse o papel. O papel da casa espírita não é dizer que o espírito disse isso, disse aquilo, porque eu quero que o espírito diga quem eu fui, quem é o você. Não! Isso não é importante. Importante é o despertar da nossa consciência. E como a gente perde a oportunidade em ter esse despertar da consciência. A gente vai para casa, não vou mais não. Aí não vai mais. Aí, que estudo chato. Gente, a gente não sabe a oportunidade que a gente está jogando fora. É uma pena. Quando chegar no plano espiritual, vai dizer, Senhor, lembra daquela passagem de Jesus? Quando ele diz, não adianta depois Senhor, 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 porque a porta se fechou. A oportunidade você teve. E você jogou fora. Então, gente, a casa espírita é um celeiro de bênçãos. É uma escola fantástica que o Pai está nos permitindo. E às vezes a gente joga fora essa oportunidade porque a gente tem preguiça, porque a gente acha que a gente tem que mudar e a gente não quer mudar. A hora é essa. A mudança é o despertar da nova consciência. E se a gente não se permite a isso, aí o que é que Jesus disse lá no capítulo 5? Que vai experienciar o ranger de dentes e o sofrimento atroz quando retornar ao mundo espiritual. Então, gente, não jogue fora essa oportunidade. Então, e a consciência do si, vamos agora, a gente já está fechando. 5 minutinhos a gente fecha. A consciência do si e a transcendência do ego. Ora, na hora que você tem uma mediunidade lúcida, saudável, e o seu detentor direciona para a dócil condução dos benfeitores espirituais para os objetivos relevantes. Aí você, Cristina, por que os espíritos lhe orientam? Porque eu permito, eu sintonizo com eles. Eu estou lá estudando todo dia. Eu estou lá fazendo o meu dever de casa. Mas a gente quer receber as orientações, mas a gente não quer se sacrificar em estudar, em colaborar na casa. Porque na colaboração da tarefa, você melhora, expande a sua consciência. Então, quando a gente se propõe a tudo isso, a nossa consciência se expande. E aí você vai ter as orientações muito mais afinadas, como outros têm. Eu consigo em uma semana? Não, meu bem. Eu consigo isso em um ano? Não, meu bem. Você consegue ao longo dos anos. Ao longo da sua dedicação. Não vende em farmácia
nem supermercado. É exercício do si, é esforço de cada um de nós. Mas a consciência, a expansão da sua consciência, só você pode conquistar. Então a pergunta que não quer calar é: o quanto você está disposto a se dar? Primeiro, se dar a você próprio. Segundo, se dar ao seu próximo mais próximo. Quem são os próximos mais próximos? Seus filhos, seu companheiro, sua companheira, seus pais, seus irmãos, sua família. Porque você começa a ajudar a eles, para depois ajudar os outros irmãos. Por quê? Porque todos nós somos irmãos uns dos outros. Porque nós somos filhos do mesmo Pai. Então, ajudar o outro é ajudar o seu irmão. Não importa. Então, veja, é esse o convite que a doutrina faz todo dia para que a gente eduque a nossa consciência mediúnica, mas que a gente também nos permita expandir a nossa consciência. E a consciência do si só depende de mim. O quanto estamos dispostos a sermos criaturas melhores, a sermos felizes, porque a gente é feliz quando a gente ajuda o outro. A gente é feliz quando a gente se doa. Lembra daquela passagem de Jesus quando ele entra para a última reunião com os apóstolos e ele pega um vaso de água e uma bacia e ele vai lavar os pés dos discípulos. A pergunta é, alguns ficam constrangidos, Senhor, Senhor, calma. Ele queria que cada um entendesse a lição. Qual é a lição? Humildar-se e servir, porque o servir é humildar-se. Quando eu lavo o pé de alguém, eu estou servindo alguém. E eu estou me humildando. Então, Jesus deixou lições imorredoras de como cada um de nós pode aprender a ter consciência de si. E essa consciência de si, ele não escreveu, ele exemplificou ao vivo e a cores. Quando ele aparece aos discípulos que estavam com o barco na água, e eles muito chateados, quando veem Jesus, Senhor, não colhemos, não pescamos nada hoje. Como a gente vai dar o sustento da família? Aí Jesus diz, meus queridos irmãos, como vocês ainda têm pouca fé. E ele diz, jogue a rede à direita. Aí Pedro, já fizemos isso 10 vezes. Jogue a rede do lado direito do barco. Com a insistência e firmeza de Jesus, eles jogam. E quase a rede se parte de tanto peixe que veio. Os peixes eram em abundância que os discípulos não acreditavam. Mas um questionamento ficava, meu Deus, quem é este homem que nós temos o prazer e a oportunidade de aprender com ele? Nós estávamos lá, mas não lembramos, claro. Mas a gente ficou com o legado dele que Paulo nos deixou. Paulo foi o único, depois vai ter um dia que eu vou falar aqui de Paulo, que ele registrou tudo, porque ele era o único que tinha conhecimento intelectual, era doutor da lei. E ele registrou tudo isso para a gente. Por isso que a gente está hoje, mais de 2000 anos, ainda falando sobre esse homem
fantástico, extraordinário que é Jesus. Então é Ele, gente, que nos conforta nesse momento de prova. Porque nós estamos passando por essa pandemia pela nossa imprevidência, pelos nossos atos. Todos nós que estamos no planeta somos responsáveis por esse momento. Então a gente precisa serenar nossa mente, como ele disse para Ismael, quando Ismael, na preocupação com a escravatura, os homens matando todos os negros que vieram como escravos de uma forma cruel. Não é muito diferente. Os negros continuam sendo maltratados como se não fossem seres iguais a todos os outros. Então veja como a gente está precisando de passar por isso, para que a gente pare e reflita nos desvarios que nós temos feito ao longo da nossa existência. A terra, você veja que com o afastamento do homem, melhorou a água, melhorou o clima, as plantas melhoraram, os pássaros voltaram a cantar no nosso, aqui na minha varanda, todo dia eu escuto. Quando eu vou no nosso lar, que tem muita árvore, meu Deus, que maravilha! Tem um pássaro que vai lá todo dia que só falta falar. E antes a gente não ouvia. Então veja, a natureza está agradecendo. Porque nós é que fazemos todas as loucuras contra o nosso planeta. A gente não cuida da água, que é o nosso maior bem. A gente não cuida das plantas, das plantações, que são elas que dão o alimento para todos nós. Então é necessário que tirassem o homem de circulação, para que ele aprendesse com o isolamento. Mas tem outro aprendizado que a gente não pode perder, que é olhar para nós mesmos e ressignificar as nossas emoções. E estar mais próximo do nosso próximo. Encarar o convívio com os nossos familiares de uma forma mais amorosa, mais generosa, mais fraterna. Então é dentro desse pensamento agora que eu gostaria de convidar todos vocês para uma vibração pelo planeta, para que a gente ore agora a Jesus, a Maria Santíssima, pelo nosso planeta. Jesus amado, envolve todos nós com teu amor. Acerena, Senhor, a nossa mente. Acerena a nossa impulsividade. Para que nós, Mestre, possamos repensar as nossas atitudes. Para que possamos, após essa pandemia, Senhor, compreender que a Terra será diferente, porque os homens precisam ser diferentes. Precisamos unir em vibração nesse planeta, para que ele volte a ser azul, como disse Gagarin, de fora da órbita. Envolve, Jesus, cada um de nós. Envolve os nossos familiares. Envolve todos que tiveram seus entes partidos por uma dor tão séria, que é essa prova da pandemia. Envolve, Jesus, todos que estão nos leitos de hospitais, para que eles possam acerenar a mente para saírem de lá, repensando na vida. Envolve, Jesus, todos os nossos irmãos da saúde que cuidam dos doentes, que eles também possam tomar os devidos cuidados e aquietar a sua mente para que compreendam que ajudando se é ajudado, é dando que se recebe, como dizia Francisco de Assis. Envolve também, Senhor, todos que estão na rua sem os devidos cuidados,
porque precisamos cuidar de cada um de nós, consciência do si, e termos consciência do outro. Que a gente não precisa adoecer nem adoecer o outro. Envolve, Senhor, todos os que sofrem em casa. Aqui no meu prédio tem 2 que foram testados. Uma amiga ali em outro apartamento tem mais de 30. Um condomínio de 6 blocos. Então, em todos os 4 cantos do planeta tem dores, tem sofrimento. Os leitos de hospitais que estão cheios, Senhor, aquieta a mente de todos eles, para que eles possam retornar a seus lares. E assim, Jesus, com a nossa reformulação de consciência, é que vamos extirpar a pandemia do planeta. É a nossa consciência do si e do cuidar do outro que nós vamos minimizar essa pandemia. Porque a pandemia, lamentavelmente, ela foi criada nas nossas mentes. As nossas mentes tresvaladas, vibrando em todo o planeta. E essa parada, essa retomada da consciência do si, nos permite agora, Senhor, serenar o planeta, serenar todas as mentes de encarnados e desencarnados, para que retornemos à paz, à harmonia, à tranquilidade do nosso planeta lindo. Abençoa, Jesus, todos nós. Abençoa, Maria Santíssima. E que os benfeitores espirituais do nosso lar estejam com todos nós que estão em sintonia conosco. Que a paz fique com todos. Queridos irmãos, na nossa página do Instagram, vão lá, peçam preces que nós estamos enviando a todos os grupos. Vão lá no nosso canal do YouTube e também se inscrevam e assistam os vídeos que estão sendo postados lá. Esse mesmo vai para lá. E assim, quando retornarmos, estamos atendendo online o diálogo fraterno, os casos graves. Não tem problema, vão lá e peçam atendimento, que se a gente não der conta, estamos formando um grupo para atender a todos. Fiquem com Deus, muita paz, que Jesus nos abençoe e um beijo no coração de cada um. Muita paz. Boa noite.